A vida da gente, quando a gente mora perto de uma estrada, vira quase um calendário marcado pelo barulho dos motores e pela poeira. Eu moro aqui neste pedacinho de chão há mais de 40 anos. Vi essa rodovia nascer, vi ela asfaltar, vi ela engolir carro, caminhão e até a esperança de muita gente. Por isso eu digo, eu conheço cada metro quadrado dessa pista como a palma da minha mão calejada. Eu já estava aposentado, mas não parava. Minha rotina era simples. Acordar antes do sol, cuidar da horta, tomar meu café com pão de queijo e depois sentar na varanda para ver o movimento. Era meu passatempo, minha televisão. E foi nessa observação diária que o mistério começou a se desenrolar. Devagarzinho, como um acidente que a gente vê em câmera lenta. Era uma manhã de terça-feira, sol rachando, daqueles que prometem um dia infernal. Eu estava lá, na minha cadeira de balanço, quando notei ele. Ele era um vira-lata. Não era grande nem pequeno, meio marrom dourado, com as orelhas em pé. A pelagem não estava suja de lama, mas estava opaca, como se ele não tomasse banho há muito tempo. Mas não era a aparência dele que chamava a atenção. Não, era o que ele estava fazendo. O cachorro andava em círculos. Não era um andar sem rumo, tipo cachorros que ficam cheirando o chão. Era um movimento preciso, quase ritualístico. Ele estava sempre no mesmo ponto da estrada, bem naquela curva perigosa que a gente aqui chama de curva da viúva, porque já levou a vida de tanta gente que a mulherada ficou sozinha. Eu vi o bicho dando a volta, parando, cheirando o asfalto e voltando a andar em círculo. O diâmetro do círculo não devia ter mais do que uns 3 metros no máximo. E ele estava sempre ali, no acostamento, bem na beira do barranco. Na primeira vez eu pensei, é um cachorro perdido. Daqui a pouco ele se orienta e vai embora. A estrada é assim, ela traz e leva. Mas na quarta-feira ele estava lá, e na quinta-feira também. A minha curiosidade virou uma preocupação de gente velha que não tem muito o que fazer a não ser se importar com o que acontece ao redor. Eu comecei a cronometrar. Eu via ele às 7 da manhã, no auge do movimento de caminhão. Eu voltava a olhar depois do almoço, às 2 da tarde, com o sol fritando a cabeça da gente, e ele estava lá, incansável, dando suas voltas. Eu me aproximei. Não sou de ter medo de bicho, mas também não sou de dar intimidade. Peguei um pedaço de carne que sobrou do almoço e fui até lá, com cuidado, atravessando a pista. Quando cheguei perto, chamei. Ei, garoto, vem cá, bicho tá perdido, é? O cachorro nem me olhou. Isso era estranho. Cachorro perdido geralmente ou corre de medo ou vem com o rabo abanando atrás de comida. Ele não fez nenhuma das duas coisas. Ele me ignorou com uma dedicação que eu nunca tinha visto. Parecia que eu era só uma pedra no caminho dele. Eu coloquei a carne no chão, a uns 2 metros de onde ele estava. A carne cheirava bem. Era de panela, com tempero. Ele deu mais uma volta completa, cheirou o asfalto naquele ponto exato onde ele sempre parava e continuou o seu ciclo, passando direto pela comida. Ele não estava com fome, ou se estava, tinha uma prioridade muito maior do que comer. Eu fiquei parado, observando o que poderia ser mais importante do que se alimentar num lugar tão perigoso. A curva da viúva é traiçoeira. Os carros vêm embalados, descendo o morro. O acostamento ali é estreito. E o barranco desce de repente para um riacho seco, cheio de mato e entulho. Se um motorista se distraísse por um segundo e jogasse o carro para a direita, o cachorro viraria pó. Eu tentei de novo. Ajoelhei-me, estendi a mão, usei aquele tom de voz que a gente usa para acalmar os bichos. Vem cá, amigão, vamos sair daqui. Ele finalmente parou o movimento circular, mas não foi para me encarar. Ele virou a cabeça e olhou fixamente para o chão, bem no centro do seu círculo imaginário. Ele soltou um gemido baixo, um som que não era latido, era um lamento profundo que vinha da barriga dele. E então ele recomeçou a andar. Voltei para casa pensativo.
Lavei as mãos, mas a imagem do bicho teimoso não saía da minha cabeça. Não era só um cachorro perdido. Era um cachorro que estava procurando ou esperando alguma coisa. E o que quer que fosse, estava exatamente naquele ponto da estrada. Nos dias seguintes, a situação se tornou minha obsessão. Eu não conseguia mais só sentar e ver a estrada. Eu sentava para ver ele. Percebi que o ciclo dele mudava um pouco dependendo da hora. De manhã cedo, ele estava mais ativo. As voltas eram mais rápidas. Perto do meio-dia, com o calor de rachar, ele diminuía o ritmo. Parava mais tempo, ofegava, mas nunca saía daquele perímetro. Eu comecei a fazer perguntas. Fui até o seu Chico, lá no posto de gasolina, que é o ponto de encontro de todo mundo que passa por aqui. Chico, você viu um cachorro marrom meio amarelado na curva lá de cima? Na curva da viúva? Seu Chico, limpando o óleo da mão com um pano sujo, fez que sim com a cabeça. Ih, seu João, vi sim. Faz uns 4 ou 5 dias que ele tá por lá. O bicho mais teimoso que já vi. Tentei dar água para ele, mas ele rosnou. Não é bravo, mas também não é amigável. Parece que tá de guarda. De guarda de quê, Chico? Ali não tem nada. É só mato e asfalto. Não sei, não. Mas ele não sai. Pensei que era de algum caminhoneiro que deixou ele cair na pista, mas não tem como. Ele tá ali, fixo. Se ele fosse um pouco mais pra frente, eu diria que ele estava esperando o ônibus, de tão certo que ele fica no ponto. Voltei pra casa com a certeza de que não era só coisa da minha cabeça. Mais gente tinha notado, mas ninguém tinha a resposta. Eu comecei a me preocupar com a noite. As noites na estrada são escuras como breu, e a neblina costuma descer pesada. Se um caminhão viesse sem farol, ou se o cachorro estivesse dormindo no acostamento, era o fim. Na sexta-feira, eu decidi que precisava intervir de novo, mas de um jeito diferente. Levei água numa vasilha de plástico. Quando cheguei, o cachorro estava mais lento. O sol da tarde tinha sugado toda a energia dele. Ele estava deitado, mas não dormindo. A cabeça estava erguida, olhando para o centro do seu círculo. Ele parecia exausto, mas vigilante. Coloquei a vasilha de água perto dele, mas desta vez fiquei mais longe. Esperei. Ele ficou alguns minutos apenas me observando, desconfiado, mas a sede venceu o medo. Ele rastejou até a vasilha, bebeu a água com desespero, quase engasgando. Enquanto ele bebia, eu aproveitei para analisar o local com mais atenção. Eu estava a uns 10 metros de distância, mas conseguia ver o ponto focal do bicho. Não havia nada. Era só asfalto rachado e um pouco de cascalho no acostamento, mas tinha um cheiro. Quando o vento bateu na minha direção, senti. Era um cheiro estranho, misturado ao cheiro quente de asfalto e mato seco. Não era cheiro de animal morto, não era cheiro de lixo. Era um cheiro metálico, um pouco doce, que me fez lembrar de quando eu cortava carne fresca na fazenda. Sangue. O cheiro era fraco, mas estava ali, e vinha daquele ponto específico. Assim que o cachorro terminou de beber, ele voltou para o centro do círculo. Ele se deitou, mas continuou com a cabeça erguida, os olhos fixos. E ele começou a tremer. Não era um tremor de frio, era um tremor de nervosismo, de esforço contido. Eu percebi que ele não estava andando em círculo apenas por andar. Ele estava demarcando, ou talvez estava mantendo o cheiro ativo, circulando para não deixar o rastro esfriar. Eu voltei para casa com a cabeça girando. Sangue? O que teria acontecido ali? Um atropelamento? Mas se fosse um atropelamento, o corpo estaria ali, ou pelo menos os restos. E o cachorro estaria comendo ou tentando desenterrar algo. Eu olhei para o meu quintal. Eu tinha uma pá e uma picareta. A ideia era absurda, mas eu não conseguia ignorar o bicho. Ele estava morrendo ali, de sede e exaustão, por causa de algo que estava enterrado ou escondido naquele pedaço de estrada. Esperei o sol começar a baixar. Não queria escândalo, nem que a polícia rodoviária viesse encher o meu saco com perguntas.
Eu peguei a pá e a lanterna. Quando voltei para a curva da viúva, o crepúsculo estava pintando o céu de laranja e roxo. O movimento na estrada tinha diminuído bastante. O cachorro me viu chegando com a pá e, pela primeira vez, ele reagiu com agressividade. Ele se levantou, arreganhou os dentes e soltou um latido rouco de aviso. Não era um latido de medo. Era um latido de defesa. Ele estava protegendo aquele lugar de mim. Eu parei a uns 5 metros de distância. Calma, garoto, eu disse, levantando as mãos vazias. Eu não vou te machucar, eu só quero ver o que você está guardando aí. Ele deu um passo na minha direção, as costas arqueadas, pronto para atacar. Eu nunca tinha visto um vira-lata com tanta ferocidade nos olhos. Aquele bicho estava no limite da exaustão, mas a lealdade dele era maior que o cansaço. Eu sabia que não conseguiria acabar com ele me mordendo. Eu tinha que convencê-lo. Eu sentei no acostamento e fiquei quieto. Deixei a pá no chão. Nós ficamos assim por uns bons 10 minutos. Eu sentado, ele me encarando, tremendo e rosnando baixinho, mas sem se mover. Ele não queria que eu tocasse naquele chão. Eu comecei a conversar com ele baixo, como se estivesse falando com um bebê. Contei sobre a minha vida, sobre como eu gostava de cachorro, sobre a estrada perigosa. Você tá cansado, bicho. Eu sei que você tá. O que é que tem aí, hein? É seu dono? É um filhote? Me deixa ajudar, por favor. O som da minha voz, calma e contínua, pareceu diminuir a tensão dele. Ele abaixou um pouco a cabeça, mas os olhos ainda estavam fixos em mim. Eu decidi arriscar. Eu me arrastei lentamente, um palmo de cada vez, na direção da pá. Assim que minhas mãos tocaram o cabo de madeira, ele deu um salto e latiu alto. Um latido de dor e desespero. E ele correu para o centro do círculo e começou a cavar freneticamente com as patas dianteiras. O chão ali era duro, cheio de pedra e cascalho. Ele não conseguia fazer um buraco decente, mas a fúria dele era impressionante. Ele estava arrancando pedaços de asfalto rachado com os dentes. Eu vi a terra se levantar. Não era terra escura de jardim, era terra avermelhada, compactada, misturada com cimento antigo da fundação da estrada. Eu entendi. Ele estava cavando para chegar a algo que ele sentia o cheiro. Eu me levantei rapidamente, ignorando o rosnado dele. Eu precisava agir rápido, antes que a neblina chegasse. Eu empurrei a pá no chão, bem ao lado de onde ele estava cavando. O cachorro latiu e tentou morder o metal, mas eu ignorei, usando toda a minha força para quebrar a camada dura do acostamento. Crack! O som da pá quebrando o solo foi alto. O cachorro parou de latir. Ele me olhou e pela primeira vez eu vi uma ponta de esperança, misturada com uma dor profunda, nos olhos dele. Ele se afastou um passo, como se estivesse me dando permissão, mas ao mesmo tempo me observando. Eu cavei mais fundo, tirando a terra seca. A cada palmo que eu descia, o cheiro metálico, aquele cheiro de sangue, ficava mais forte. Era inegável. O buraco tinha uns 30 centímetros quando a pá bateu em algo mole. Não era pedra, não era raiz. Era algo com textura de tecido. Eu larguei a pá, ajoelhei-me e comecei a tirar a terra com as mãos. O cachorro se aproximou, ofegando, e começou a cheirar o buraco com urgência. Quando eu puxei o que estava ali, senti um arrepio frio me subir a espinha. Não era um corpo, não era um animal. Era um pedaço de lona azul escura, enrolada, suja de terra e com manchas vermelhas antigas. Eu desenrolei a lona. E o que estava dentro me fez recuar, soltando um grito baixo de surpresa e horror. Não era o que eu esperava. Era uma mochila de criança, pequena, daquelas com desenhos de super-heróis, e estava ensopada. O material estava pesado, e o cheiro de sangue era avassalador agora. O cachorro, ao ver a mochila, soltou um gemido que me cortou o coração. Ele não tentou pegá-la. Ele apenas encostou o focinho nela e começou a lamber o tecido molhado.
Eu olhei para a estrada. O que diabos tinha acontecido ali, naquela curva, para que um cachorro estivesse guardando uma mochila ensanguentada, enterrada no acostamento? Eu abri o zíper da mochila com as mãos tremendo. Dentro havia um caderno de capa mole, completamente encharcado, e uma lancheira plástica. Mas havia outra coisa. No fundo, embrulhado em um plástico fino, havia um documento, uma carteira de identidade. Eu limpei o plástico com a manga da camisa, usando a luz fraca da lanterna. O nome era claro: Pedro Henrique, 6 anos de idade. E a foto era de um garoto sorridente, com os olhos grandes e castanhos. Eu olhei para o cachorro, que agora estava deitado ao lado da mochila, protegendo-a como se fosse um filhote. O cão não estava procurando um osso. Ele não estava esperando um dono que o abandonou. Ele estava de luto. Ele estava guardando o último vestígio de uma criança que, pelo visto, tinha sumido naquele ponto da estrada. A minha garganta apertou. Aquele cachorro, aquele vira-lata teimoso, estava há dias caminhando em círculos sobre o local onde ele sentia o cheiro do seu amigo, do seu menino. Mas se o garoto estava desaparecido e se havia tanto sangue na mochila, o que realmente aconteceu com Pedro Henrique na curva da viúva? E por que a única coisa que restou foi uma mochila enterrada e um cachorro leal demais para ir embora? Eu segurei a mochila pesada e encharcada nas mãos. Eu sabia que, agora, o mistério não era mais sobre o cachorro. O mistério era sobre o menino. E eu tinha que descobrir a verdade, custasse o que custasse. Eu precisava saber o que o cachorro estava procurando o tempo todo e o que ele estava guardando. Eu me levantei, sentindo o peso da descoberta. A noite tinha caído completamente. A neblina começava a subir do riacho seco e o cachorro me olhava, esperando que eu fizesse a coisa certa. Eu tinha a prova de que algo terrível tinha acontecido ali. E essa história, eu sabia, estava apenas começando. Eu precisava levar isso para a cidade. Eu precisava encontrar a família de Pedro Henrique. Eu segurei aquela mochila pesada e encharcada nas mãos. E o peso que senti não era só da água e da terra. Era o peso de uma tragédia que eu, um homem aposentado que só queria ver o movimento da estrada, tinha acabado de desenterrar. A lanterna, já com a pilha fraca, iluminava o rosto do garoto Pedro Henrique na carteira de identidade. 6 anos. 6 anos de vida. E o último rastro dele estava ali, enterrado no acostamento da curva da viúva. O cachorro, que até 1 minuto antes estava pronto para me atacar, agora estava deitado, o focinho apoiado na beirada do buraco que eu tinha cavado. Ele soltou outro gemido baixo, aquele lamento que não era um som para chamar a atenção, mas sim um desabafo de dor. Ele não estava mais me encarando como um inimigo. Ele me encarava como um cúmplice. Eu entendi, garoto, eu disse a voz rouca. Eu entendi o que você estava guardando. Eu precisava ser prático e rápido. Não podia deixar aquela mochila ali. Eu a embrulhei cuidadosamente na lona azul escura onde a encontrei, tentando não tocar demais, para não estragar as poucas evidências que pudessem sobrar. O cheiro metálico era forte e eu sentia a bile subir na minha garganta. Olhei para o cachorro. Ele se levantou quando eu me levantei. Você não pode ficar aqui, é perigoso, eu falei. Você fez sua parte. Agora eu preciso fazer a minha. Eu peguei a pá e a lanterna. Comecei a subir o pequeno barranco em direção à minha casa. Olhei para trás. O cachorro não estava me seguindo. Ele estava parado, olhando para o buraco que eu tinha deixado aberto, como se estivesse esperando que eu devolvesse a mochila para lá. Eu parei e chamei. Ei, vem cá. Você vem comigo. Eu não vou deixar você morrer aqui por causa de um segredo que a gente precisa contar. Eu voltei um pouco. Ele hesitou. A lealdade dele estava presa àquele ponto da estrada. Eu entendi que, para ele, sair dali era como abandonar o menino. Eu me ajoelhei de novo, abaixei o tom de voz e fiz o que todo bicho leal precisa. Dei a ele um nome, um propósito. Você é o guardião, não é?
Você guardou o segredo dele. Agora você tem que me ajudar a contar. Você vem comigo, guardião. Quando eu disse a palavra guardião, algo mudou nos olhos dele. Ele deu um passo hesitante. Eu me levantei e comecei a andar devagar. Eu não olhei para trás de novo. Eu sabia que se ele confiasse em mim, ele viria. E ele veio. Eu ouvi o som suave das patas no cascalho, logo atrás de mim. Ele manteve uma distância respeitosa, mas estava ali. O guardião me seguia, deixando para trás o círculo de terra e dor que ele tinha defendido por dias. Chegando em casa, eu fui direto para os fundos. Eu tinha que ligar para a polícia, claro, mas eu sabia que se eu ligasse do meu telefone, eles demorariam horas para chegar na minha roça. Eu precisava ir até eles. O guardião ficou quieto, deitado no capacho da varanda, exausto, mas ainda vigilante. Ele não tentou entrar, nem fugir. Ele me observava com aqueles olhos castanhos profundos. Eu coloquei a mochila dentro de um saco de lixo preto para protegê-la de mais sujeira e, sinceramente, para que o cheiro não ficasse no meu carro. Eu tinha um corcel velho que só uso para ir à feira e ao banco. Eu volto logo, guardião. Fica de olho na casa. Eu sussurrei, sentindo a responsabilidade de ter um cachorro que me odiava até 2 horas atrás. Liguei o carro e desci para a cidade. A viagem, que geralmente durava 20 minutos, pareceu uma eternidade. Eu dirigia devagar, pensando em Pedro Henrique, pensando no que a família dele estaria passando. Cheguei na delegacia central da cidade. Era um prédio feio de tijolo aparente, com uma luz branca e fria iluminando a fachada. Eram quase 8 da noite. Entrei segurando o saco preto com as 2 mãos, como se estivesse carregando uma bomba. O policial no balcão, um rapaz jovem e gordinho, me olhou com a preguiça típica do final de turno. Boa noite, meu senhor. O que o traz aqui a esta hora? Eu respirei fundo, tentando manter a calma. Eu sabia que para ele eu era só mais um velho com uma queixa de galinha roubada ou barulho de vizinho. Eu preciso falar com o delegado, moço. É urgente. É sobre um caso de criança desaparecida. Eu encontrei evidência. O policial suspirou. O delegado Costa já saiu. Mas o senhor pode registrar uma ocorrência. Qual criança? Desapareceu hoje? Não, ela sumiu faz tempo, eu acho. O nome é Pedro Henrique. 6 anos. Eu encontrei a mochila dele enterrada na curva da viúva. E tem sangue nela. A palavra sangue fez o rapaz levantar os olhos do papel. A máscara de tédio caiu. Ele me olhou de cima a baixo, avaliando se eu era um maluco ou se estava falando sério. O senhor disse, curva da viúva? E tem sangue? Tem. E eu tenho a carteira de identidade. Está tudo aqui. Eu coloquei o saco preto no balcão. Em 5 minutos, a delegacia, que estava silenciosa, virou um formigueiro. O policial fez uma ligação rápida e logo apareceu um sujeito de terno amassado e cara de sono, que era o plantonista da noite, o inspetor Cordeiro. Cordeiro não perdeu tempo com formalidades. Ele me levou para uma salinha apertada e me fez sentar sob uma luz forte. O senhor João, me diga exatamente o que aconteceu. Devagar. Não omita nada. Eu comecei a história do jeito que eu contei para vocês. Do meu passatempo na varanda, do cachorro que andava em círculos, da minha curiosidade, do cheiro de sangue, da pá e do desenterro da mochila. Enquanto eu contava, Cordeiro abriu o saco e tirou a lona. A mochila, mesmo já tendo secado um pouco no carro, ainda exalava aquele odor forte e metálico. As manchas escuras eram inconfundíveis. Cordeiro tirou o documento plastificado. Pedro Henrique. Sim, o caso dele está aberto. Ele sumiu há quase 3 semanas. 3 semanas. O guardião estava ali há menos de uma semana. Isso significava que o rastro dele tinha sido reativado recentemente, ou que ele só tinha chegado ali há pouco tempo. O senhor tocou em tudo? Perguntou Cordeiro com a voz dura. Só o suficiente para tirar do chão e abrir o plástico do documento. Eu sou um homem do campo, inspetor, mas eu sei que não se mexe em cena de crime. Cordeiro me olhou com um respeito relutante.
Ele chamou um perito, que chegou rápido com luvas e maletas. A mochila foi levada para a análise. Eu passei as próximas 3 horas respondendo perguntas sobre o cachorro. Onde ele veio? Ele tem coleira. Ele tem dono. Ele não tem dono, inspetor. Ele tem uma missão. Ele estava guardando isso. Ele é um vira-lata marrom dourado e ele ainda está lá em casa, na minha varanda. Eu expliquei a teimosia e a lealdade do guardião. Eu disse que se não fosse por ele, aquela mochila estaria lá, enterrada, para sempre. O inspetor Cordeiro finalmente fez uma pausa, coçando a barba rala. Seu João, o senhor nos deu a primeira pista concreta em 20 dias. O garoto desapareceu voltando da escola. A família mora num sítio a uns 10 quilômetros da sua casa, na direção oposta à cidade. Ele pegava a van escolar. No dia, a van deu problema e ele pegou uma carona com um conhecido que não apareceu para contar a história. Eu completei, exatamente. Cordeiro confirmou. O motorista da van disse que viu o menino entrar num carro escuro, mas não conseguiu identificar o modelo, nem a placa por causa da poeira. O conhecido nunca se apresentou. A história era horrível. Um sequestro, um acidente ou algo pior, ali na minha estrada. Mas por que enterrar a mochila na curva da viúva? E por que o cachorro só apareceu agora? Eu perguntei. Não sabemos. O local é isolado. Talvez o responsável tenha voltado para enterrar a evidência quando a busca esfriou. E quanto ao cachorro? Talvez ele só tenha sentido o cheiro depois de uma chuva que mexeu na terra. Cordeiro me informou que a polícia rodoviária iria isolar o local na primeira luz da manhã. Eles iriam vasculhar o barranco e o riacho seco. Antes de me liberar, Cordeiro me deu um olhar sério. Seu João, o senhor é uma testemunha fundamental. E o cachorro? Se o senhor puder mantê-lo, mantenha. Ele pode ser a chave para encontrarmos o corpo do menino. Ele estava guardando algo, e o que ele guardava era o cheiro do Pedro. Ele pode nos levar ao resto. A ideia de que o guardião seria minha responsabilidade e a única esperança de encontrar o corpo do menino me atingiu com força. Eu assinei a papelada, peguei a chave do meu corcel e voltei para casa, sentindo que tinha envelhecido 10 anos naquela noite. Quando cheguei, a neblina tinha tomado conta da estrada, mas minha varanda estava seca. O guardião me esperava. Ele estava deitado no capacho e, ao me ver, ele abanou o rabo uma vez, um movimento tímido de quem não está acostumado a demonstrar alegria. Vem, guardião, você merece um banho e um prato cheio, eu disse, abrindo a porta da cozinha. Ele entrou cauteloso, cheirando cada canto. Ele comeu a ração que eu tinha deixado para ele com uma voracidade controlada, como se estivesse com medo que alguém fosse tirar dele. Naquela noite, eu não consegui dormir. Eu fiquei na varanda, sentado na cadeira de balanço, com o guardião deitado aos meus pés. O silêncio da noite era cortado apenas pelo barulho dos caminhões que passavam. Eu olhei para o relógio. 4 da manhã. Em algumas horas, a curva da viúva estaria cheia de polícia, peritos e curiosos. Eu precisava voltar lá antes. Eu precisava ver o que eu não tinha visto no escuro, com pressa. Eu me levantei devagar. O guardião levantou a cabeça. Vamos dar uma volta, amigo. Você me mostrou o que estava enterrado. Agora, me mostre o que mais tem ali. Peguei a lanterna e a pá de novo. O guardião me seguiu sem hesitar desta vez. A confiança estava estabelecida. Chegamos na curva da viúva. O ar estava frio e úmido. A neblina era tão densa que a luz da lanterna mal furava. Eu fui direto para o buraco que eu tinha cavado. O guardião cheirou a terra revolvida, mas não parou ali. Ele começou a se mover, não em círculos, mas em linha reta, na direção do barranco. Eu o segui, iluminando o chão. É por aqui, guardião. É para baixo. O barranco ali era íngreme e cheio de entulho. Pneus velhos, garrafas, galhos secos. Era o lugar perfeito para esconder qualquer coisa. O guardião parou na beira do barranco e olhou para baixo. Ele soltou aquele gemido de lamento de novo, mas desta vez era mais urgente. Ele estava me chamando.
Eu comecei a descer com cuidado, segurando-me nos galhos. O guardião desceu na minha frente, abrindo caminho. Chegamos ao leito do riacho seco. Era um chão de cascalho e pedras grandes. A neblina aqui era mais espessa, parecia leite derramado. O guardião parou, cheirando o chão com insistência. E então ele parou de cheirar e começou a andar devagar, com a cabeça baixa, seguindo uma trilha invisível para mim. Eu o segui por uns 50 metros, no meio da escuridão e da neblina. O que é que você está sentindo, amigo? O cheiro do Pedro? O cheiro de quem fez isso? Ele me ignorou. Estava focado. Ele andava como um detetive experiente, seguindo um rastro que só ele conseguia sentir. A trilha nos levou para fora do leito do riacho, para uma área mais plana, onde o mato era mais alto. Havia uma pequena clareira ali, escondida dos olhos de quem passava na estrada. O guardião parou na clareira. Ele não latiu, não cavou. Ele apenas sentou de costas para mim, olhando para um aglomerado de arbustos espessos. Eu me aproximei, iluminando os arbustos com a lanterna. E foi ali que eu vi, não estava enterrado. Estava escondido, jogado sem cuidado, coberto por alguns galhos secos. Era o carro. Não o carro inteiro, mas um pedaço dele. Era um para-choque amassado de cor escura jogado ali. O metal estava retorcido e tinha marcas de arranhões profundos. Eu me ajoelhei e toquei o para-choque. Estava frio e úmido. Eu passei a mão e, na luz fraca da lanterna, vi as manchas. Não eram só manchas de lama. Eram manchas escuras, secas e grudadas, que pareciam ter sido esfregadas para tentar limpar. Sangue. Mais sangue. O guardião se virou e me encarou. Aquele olhar me dizia: eu te mostrei o que sobrou dele. Agora eu estou te mostrando a arma. Eu tirei o celular do bolso e liguei para o inspetor Cordeiro. Não me importei com a hora. Inspetor, sou eu, João. Eu voltei para a curva da viúva. Eu e o cachorro. Ele me levou para o riacho. Eu encontrei um para-choque. Eu acho que é do carro que atropelou ou que levou o menino. Cordeiro, do outro lado da linha, estava com a voz tensa. Onde, seu João? Não toque em nada. Eu não toquei, só olhei. É na clareira logo abaixo do barranco, no leito do riacho seco, perto de onde eu cavei a mochila. Venham rápido. Se o sol nascer, alguém pode ver isso daqui da estrada. Eu desliguei o telefone e me sentei na terra fria. Olhei para o guardião, que estava deitado ao meu lado. Agora mais calmo do que eu jamais o tinha visto. Ele tinha cumprido sua missão, pelo menos por enquanto. A descoberta da mochila confirmou que Pedro Henrique tinha estado ali. A descoberta do para-choque confirmou que houve um acidente ou um ato violento envolvendo um carro naquele local. Mas onde estava o corpo do menino? Eu comecei a olhar o para-choque com mais atenção, procurando por números, marcas, algo que identificasse o veículo. Mas o guardião se levantou de repente, virando a cabeça para a estrada. Eu ouvi o som de um motor, mas não era a polícia. Era um carro descendo o morro. Um carro lento demais para aquela hora da manhã. Eu apaguei a lanterna. Silêncio, guardião. Eu sussurrei. Nós ficamos imóveis na escuridão da clareira. O carro parou. Parou bem na beira da curva da viúva, exatamente onde eu tinha cavado a mochila. Eu ouvi a porta do carro bater. Um som abafado, mas claro. Alguém tinha descido. O guardião soltou um rosnado baixo, profundo, que parecia vir de dentro da terra. Não era um latido de aviso para o estranho. Era um rosnado de reconhecimento. O cheiro. O guardião sentia o cheiro daquela pessoa. Eu me arrastei para perto da borda do barranco, tentando ver através da neblina. A figura estava parada no acostamento. Era um homem alto de casaco escuro. Ele estava olhando para o buraco que eu tinha deixado. Ele devia ter visto a terra revolvida, mesmo na penumbra. Ele estava ali para checar se o segredo dele ainda estava seguro. O guardião começou a tremer ao meu lado. Não era medo, era ódio. O homem se agachou, tocou a terra e fez um movimento de frustração. Ele procurou algo que não estava mais lá.
Ele estava procurando a mochila de Pedro Henrique. Eu prendi a respiração. Eu estava a menos de 20 metros do homem que, eu tinha quase certeza, tinha feito mal ao menino. Ele se levantou, virou-se para a estrada e por um instante a neblina se dissipou um pouco. A luz fraca do poste mais próximo bateu no rosto dele e eu o reconheci. Não era alguém da cidade, era um homem que passava por ali. Eu o via ocasionalmente no posto do seu Chico, abastecendo. Ele era motorista de caminhão, mas não um dos caminhoneiros que faziam a rota regular. Ele dirigia um furgão grande, fechado, preto, que eu sempre achei estranho. Ele tinha a barba cheia e usava um boné de beisebol. Mas o detalhe que me fez gelar o sangue não foi o rosto dele. Foi o carro que ele estava dirigindo. A luz do poste refletiu na lateral do veículo. Era um furgão preto, e o para-choque traseiro estava faltando. Havia um pedaço de fita isolante tapando uma parte da lataria na traseira, exatamente onde o para-choque deveria estar. O homem era o assassino, e ele tinha voltado para a cena do crime. Eu senti o guardião se mover. Ele estava prestes a disparar e atacar. Eu agarrei a coleira imaginária dele, segurando-o com toda a força que eu tinha na mão. Não, guardião, ainda não. Eu sussurrei. A gente precisa dele vivo. O homem deu mais uma olhada para o buraco e voltou para o carro. Ele entrou, deu a partida e subiu o morro, acelerando. Eu esperei o barulho do motor sumir na distância. Ele estava voltando para enterrar de novo, não estava, guardião. Ele achou que estava seguro. Eu me levantei, o coração batendo forte no peito. Eu tinha o carro, eu tinha a evidência e agora eu tinha a descrição do homem. Quando o sol começou a nascer, pintando o céu de um cinza pálido, a curva da viúva se encheu de luzes azuis e vermelhas. A polícia rodoviária chegou primeiro, isolando a área. O inspetor Cordeiro chegou logo depois, me encontrando na beira do barranco, junto com o guardião e o para-choque no chão. "Meu Deus, seu João!" ele exclamou, olhando para o para-choque. "O senhor tinha razão. É a prova de que o acidente aconteceu aqui." Eu apontei para a estrada. "Não foi só um acidente, inspetor. Eu vi quem fez isso. Ele voltou aqui faz uns 10 minutos." Cordeiro arregalou os olhos. "O senhor viu o suspeito? Por que não nos ligou antes? Eu liguei o mais rápido que pude, mas ele foi embora rápido. Ele dirige um furgão grande, preto. O para-choque traseiro está faltando, e eu o conheço de vista. Ele é motorista, passa por aqui de vez em quando. Barba cheia, boné." Ele parou bem em cima do buraco onde eu desenterrei a mochila. Ele estava checando o serviço. Eu descrevi o homem com todos os detalhes que minha memória de observador de estrada me permitia. O guardião estava sentado ao meu lado, olhando para o horizonte, na direção em que o furgão tinha ido. Cordeiro começou a dar ordens urgentes pelo rádio. Eles iriam montar barreiras nas saídas da cidade e acionar a Polícia Rodoviária Federal para interceptar um furgão preto sem para-choque. Enquanto os peritos começavam a mapear a clareira e recolher o para-choque, eu e o guardião ficamos à margem. "Seu João", disse Cordeiro voltando a mim, "o senhor e esse cachorro são anjos." "Não somos anjos, inspetor. Somos só teimosos." O guardião me ensinou que às vezes a lealdade é a única coisa que resta no mundo. Mas a história ainda não tinha fim. A mochila estava na delegacia, o para-choque estava sendo recolhido, o suspeito estava em fuga, mas Pedro Henrique, o garoto de 6 anos com o sorriso na foto, ainda estava desaparecido. O guardião, que não tinha comido nada além de ração e água fresca nas últimas horas, se levantou e começou a cheirar o chão novamente, mas desta vez ele cheirava com mais urgência do que nunca. Não era o cheiro da mochila, nem o cheiro do carro. Era outro cheiro. Ele começou a andar. Não para o buraco, nem para o para-choque. Ele andava para o fundo da clareira, onde o mato era mais denso, na direção do matagal que dava para o pasto vizinho. Eu o segui.
Cordeiro e os peritos me observando. O guardião parou em frente a um monte de terra solta que parecia ter sido jogada ali recentemente. A terra estava coberta por folhas e galhos, mas era visivelmente diferente do solo circundante. Era mais escura, mais fresca. O guardião começou a cavar, não com a fúria de antes, mas com uma determinação fria. Ele raspava a terra e a cada pata que ele tirava, o cheiro metálico voltava, mais forte do que nunca. Eu sabia o que ele tinha encontrado. Eu sabia o que ele estava procurando o tempo todo. Cordeiro correu até nós com a mão no coldre da arma. "O que é isso, guardião? O que tem aí?" Eu perguntei, sentindo o terror me invadir. O cachorro recuou do buraco, sentou-se e olhou para mim. Ele tinha feito a sua parte. Eu peguei a pá de um dos peritos e comecei a cavar devagar, com medo do que eu encontraria. E a pá bateu em algo macio. Não era tecido. Era diferente. Eu tirei a pá e comecei a usar as mãos puxando a terra. E então, vi. Não era o corpo de Pedro Henrique. Era o corpo de outro cachorro. Um vira-lata, menor, com a pelagem preta que estava ali, enterrado superficialmente. Ele tinha um ferimento feio na cabeça, como se tivesse sido atingido por algo pesado, ou talvez pelo carro. Eu olhei para o guardião, chocado. "O que é isso, guardião? Quem é esse?" O guardião se aproximou do corpo e lambeu o focinho do cachorro morto. Ele soltou um lamento longo e doloroso, diferente de tudo que eu tinha ouvido dele antes. O guardião não estava só procurando Pedro Henrique, ele estava procurando o amigo dele. E o amigo dele tinha sido morto ali, provavelmente tentando proteger o menino. Ou talvez por ter visto o que aconteceu. Aquele cachorro morto era a primeira vítima. Cordeiro, olhando para a cena, entendeu. O homem voltou aqui para enterrar o cachorro. Ele sabia que o animal era uma testemunha, mas se o guardião tinha encontrado o corpo do amigo, e se o guardião estava ali há dias, por que ele estava circulando a mochila e não o corpo do outro cão? Eu olhei de volta para o buraco onde eu tinha encontrado a mochila. O cheiro de sangue estava ali, forte. E olhei para o corpo do cão preto. O guardião lambia o amigo, em luto. A minha cabeça girou. O guardião não estava procurando o amigo. Ele estava procurando o menino. E se o atropelamento ou a violência não tinha sido contra o cachorro, mas contra o menino? E se o cachorro morto fosse apenas um obstáculo que o assassino teve que remover? Eu me lembrei da história do inspetor Cordeiro. Pedro Henrique sumiu voltando da escola, pegando carona com um conhecido. Eu olhei para o buraco do guardião, para o corpo do cão preto e para o buraco da mochila. O assassino tinha tentado sumir com o rastro do menino, enterrando a mochila. Mas o guardião, o cachorro leal, tinha vindo para guardar a única coisa que restou do seu amigo humano. O guardião se afastou do corpo do amigo e começou a andar de novo, desta vez para o mato denso, onde o cheiro de morte e sangue se misturava com o cheiro de terra molhada. Ele andava lentamente, como se estivesse exausto, mas ainda determinado. Ele parou em frente a uma moita de espinhos, bem na divisa com o pasto. Ele olhou para mim e depois para o chão. "É aqui, guardião. É o que a gente estava procurando." Eu me aproximei da moita. O mato estava quebrado ali, como se alguém tivesse passado à força. E havia um cheiro. Não era mais o cheiro metálico. Era um cheiro adocicado, de decomposição, misturado com terra. Eu não precisei cavar. Eu apenas afastei os galhos. E o que estava ali, sob a luz fraca da manhã, era o fim da busca e o começo de uma dor imensurável. O guardião tinha finalmente nos levado ao que ele estava guardando o tempo todo. Continua. Eu não precisei cavar. Eu apenas afastei os galhos. E o que estava ali, sob a luz fraca da manhã, era o fim da busca e o começo de uma dor imensurável. O guardião tinha finalmente nos levado ao que ele estava guardando o tempo todo. Ali, no meio do mato, jogado sem o menor respeito, estava o pequeno Pedro Henrique. O tempo,
O mato e a terra tinham feito seu trabalho, mas não o suficiente para esconder a verdade. Ele estava ali, enrolado em um cobertor velho, com a roupa da escola ainda no corpo. Era um corpo pequeno, frágil, que não merecia aquele fim. Eu me ajoelhei e o ar me faltou nos pulmões. Não era um grito que eu soltei, era um gemido rouco, de dor de gente que viu demais na vida. Eu não toquei nele. Eu não precisava. Eu sabia. O guardião não se aproximou. Ele ficou parado, a cabeça baixa, os olhos fixos no corpo do menino. Ele não precisava mais cavar, nem andar em círculos. A missão tinha acabado. O guardião tinha encontrado seu menino. E agora ele estava ali, testemunhando a dor da descoberta. O inspetor Cordeiro chegou correndo, tropeçando nas pedras. Ele viu meu rosto, viu o guardião e seguiu meu olhar para a moita de espinhos. Ele não precisou de mim para confirmar. Ele apenas tirou o boné, passou a mão na cabeça e soltou um palavrão baixo de quem perdeu a fé no ser humano. Meu Deus, seu João. Ele estava aqui o tempo todo. Estava, inspetor. Enterraram a mochila para nos fazer pensar que ele tinha sido levado dali. Mas o corpo estava aqui, na clareira. O guardião sabia. Ele sentia o cheiro do menino e sentia o cheiro do amigo dele que morreu protegendo o garoto. O guardião agora se deitou ao lado da moita, a cabeça apoiada nas patas, exausto. Ele parecia ter desabado sob o peso de semanas de lealdade e dor. Em poucos minutos, a clareira virou um palco de tragédia. Mais policiais, peritos, fotógrafos. O sol já tinha nascido completamente e a neblina se dissipava, revelando a feiura do que tinha acontecido naquele lugar isolado. Eu me afastei, sentindo que não tinha mais lugar ali. Meu trabalho estava feito. Eu tinha desenterrado a verdade, com a ajuda de um vira-lata teimoso. O inspetor Cordeiro me chamou para o acostamento, longe da confusão. Seu João, o senhor nos deu tudo. A mochila, o para-choque e agora a localização do corpo. O senhor e o guardião fecharam o caso do Pedro Henrique. Eu olhei para baixo, sentindo o nó na garganta. E o assassino, inspetor? Ele passou por aqui. Ele sabe que a gente achou. Cordeiro sorriu. Um sorriso cansado, mas vitorioso. Ele segurava o rádio de comunicação. Ele não foi longe, seu João. O furgão preto sem para-choque foi interceptado na barreira da BR-101, a uns 50 quilômetros daqui. Ele estava acelerando demais, tentando fugir do estado. O motorista, o nome dele é Geraldo. Ele é um entregador de fora que fazia bicos na região. Geraldo, eu repeti o nome, sentindo um gosto amargo na boca. Ele era o conhecido que deu carona ao menino. Exatamente. Ele confessou. Ele disse que deu carona para o Pedro Henrique, que ele conhecia de vista, e que o menino estava com o cachorro preto e o guardião. Ele tentou abusar do menino ali no acostamento onde o senhor cavou. O cachorro preto, o amigo do guardião, tentou defender o Pedro. Foi quando ele pegou uma chave de roda e atingiu o cachorro na cabeça. O Pedro Henrique, assustado, tentou correr para o mato, mas ele o alcançou e... Bom, a perícia vai confirmar. Eu fechei os olhos, tentando afastar as imagens horríveis que aquelas palavras evocavam. O guardião, o cachorro marrom dourado, não estava lá no momento do ataque. Talvez ele tivesse se afastado um pouco, ou talvez ele só tenha chegado depois, atraído pelo cheiro da briga e do sangue. O guardião chegou ali e encontrou o horror. O menino sumido, o amigo morto e o rastro do sangue do Pedro. O assassino voltou, enterrou o cachorro preto ali na clareira e depois, para despistar, enterrou a mochila na beira da estrada para que parecesse um sequestro ou um abandono sem rastro. Mas o guardião não se importou com o corpo do amigo que ele lambeu. Ele se importou com o rastro do menino. Ele circulou a mochila porque ali estava o cheiro mais forte do seu amigo humano, o último vestígio que ele tinha. Ele guardou a memória do Pedro. O guardião é a prova da lealdade, inspetor.
Eu disse, olhando para o cachorro que agora dormia profundamente no cascalho, finalmente em paz. O resto da manhã foi um borrão de movimento e formalidades. A família de Pedro Henrique foi chamada. Eu não quis ficar para ver a dor deles. A dor de um pai e de uma mãe é algo que a gente não tem o direito de testemunhar. O inspetor Cordeiro me garantiu que o caso estava fechado, graças às minhas evidências e principalmente à insistência do guardião. O senhor pode ir, seu João, e leve o guardião. Ele é uma testemunha, mas ele também é a coisa mais importante dessa história. Ele merece descanso. Eu chamei o guardião. Ele levantou a cabeça, me olhou e se levantou sem protestar. Ele me seguiu até o corcel, entrou no banco de trás sem que eu precisasse pedir e deitou a cabeça no estofado velho. Ele estava em casa. Voltamos para a minha casa. A estrada parecia diferente. Não era mais só um lugar de observação para mim. Era um lugar de memória, de luto e de justiça. Eu dei um banho demorado no guardião. A água escorreu escura, tirando a poeira da estrada e o cheiro de sangue e terra. Ele aceitou o banho com resignação, como se soubesse que precisava se limpar para um novo começo. Depois, eu o alimentei de novo. Ele comeu. E depois, ele simplesmente desabou no capacho da minha varanda, onde ele tinha ficado vigilante na noite anterior, e dormiu. Um sono profundo e merecido de quem cumpriu o juramento. A minha vida mudou depois daquele dia. Eu não voltei a sentar na varanda apenas para ver o movimento. Eu sentava para cuidar do guardião. Os dias se passaram, e a história da curva da viúva virou notícia nacional. Eu fui chamado de herói, o velho da estrada que desenterrou a verdade. Mas eu sempre corrigia. O herói é o guardião. Eu sou só o ajudante dele. A família de Pedro Henrique veio me visitar, uma semana depois. A mãe do menino, Dona Lúcia, estava de luto, mas tinha um olhar de gratidão que valia mais do que qualquer medalha. Ela me trouxe uma coleira nova para o guardião, de couro forte. Seu João, ela disse, as lágrimas escorrendo. O Pedro amava cachorros. E o guardião? Ele era o anjo dele. Ele não deixou que o rastro do meu filho sumisse. O Senhor cuidou dele. O guardião é parte da memória do Pedro agora. O guardião, que estava deitado, levantou-se e foi até Dona Lúcia. Ele cheirou a mão dela, e pela primeira vez desde que eu o conheci, ele abanou o rabo com vigor, não com aquele movimento tímido de antes. Era um abanar de consolo, de quem divide a dor. Eu coloquei a coleira nova nele. Ficou perfeita. Eu nunca mais o vi andar em círculos. Aquele ritual de dor tinha acabado. Ele não precisava mais guardar o segredo da estrada. A vida seguiu, mas com um novo ritmo. O guardião se tornou meu companheiro inseparável. Ele me seguia na horta, me esperava na varanda. Ele era quieto, observador, e nunca mais demonstrou aquela ferocidade da primeira vez que nos encontramos. Ele era um cão que tinha lutado a sua guerra e ganhado, mas tinha perdido a batalha mais importante. Ele carregava a cicatriz da lealdade extrema. Eu vendi a cadeira de balanço e comprei uma espreguiçadeira mais confortável, onde eu podia sentar e ele podia deitar aos meus pés. E de vez em quando eu estava na varanda cuidando da vida, ele levantava a cabeça e olhava para a estrada, para a curva da viúva. Não era um olhar de quem procurava, mas de quem lembrava. Eu sempre colocava a mão na cabeça dele e coçava atrás da orelha, onde ele mais gostava. Descansa, guardião, eu dizia. O Pedro está em paz, e a gente está aqui, juntos. E ele fechava os olhos, confiando no meu toque. A estrada continuava barulhenta, os caminhões continuavam passando, mas para mim, a estrada tinha se tornado um lugar onde a lealdade de um simples vira-lata tinha desenterrado a verdade. E eu, um velho aposentado, tinha ganhado um novo propósito e um amigo que valia mais do que ouro. O guardião e eu ficamos ali, na varanda, vendo o sol se pôr, sabendo que às vezes os maiores heróis não usam capa de super-herói na mochila.
Eles usam o focinho e o coração para mostrar o caminho da justiça. E a gente só precisa ter a paciência de um velho para parar e prestar atenção no que eles estão tentando nos dizer. E foi assim que a vida da gente, na beira da estrada, ganhou um sentido que nem toda a poeira do mundo conseguiria apagar.